Jesus, o amor infinito de Deus nosso Pai nos amparem e nos possibilite, nessa noite de aprendizagem, de conhecimento espírita, estarmos de fato recebendo o alimento espiritual proveniente do Evangelho de Jesus, que tira toda fome e toda sede, e que estabelece um clima de harmonia, de plenitude, de bem-estar interiores, e são a fundamentação do fortalecimento do nosso espírito. Hoje nós iremos ter a temática centralizada sobre a vida e a obra de Leon Denis. Mas, a título de introdução, gostaríamos de nos referir nessa data e também na recente data 31 de março, 31 de março de 1869 foi a data de retorno do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, para a vida espiritual. Também ontem, dia 31 de março, foi o dia do féretro de um grande espírita do movimento espírita brasileiro, André Luiz Peixinho. Faleceu com 74 anos de idade. Inclusive, alguns anos atrás, ele esteve aqui em Caruaru, em um seminário organizado no auditório da Rádio Difusora. Era aquele evento que ocorria, chamado MESES, e Dr. Nélio, professor Nélio, organizado. Então, tivemos essas datas. E eu queria lembrar aqui, em relação a esse grande palestrante do movimento, grande trabalhador, quando oportunamente eu estive assistindo uma palestra dele no seminário na Paraíba, em João Pessoa. E o André Peixinho, ele colocou uma frase logo na abertura da palestra e ensejou profundas indagações antes de ele dar a resposta. Ele perguntou assim: olha, todos nós só temos um problema na vida. Se resolvermos esse problema, está tudo resolvido. E, evidentemente, num público bem extenso e diferenciado, dizer que todos só têm um problema, e resolvido esse, todas as demais questões da vida estão resolvidas. E aí se perguntava, mas que problema é esse? E o André Luiz Peixinho disse: olha, o único problema que nós temos para resolver é a nossa relação com Deus. Vejam que coisa. Nossa relação com Deus. Se a gente resolver esse problema, não tem mais problema nenhum. É porque dentro dessa questão nossa, em relação a Deus, ao Criador, estão inseridas a razão da vida, porque nós estamos na Terra, de onde nós viemos, para onde iremos. Está inserida a compreensão das leis divinas, porque enquanto a gente não entender o funcionamento dessas leis, nós nos chocamos com situações, com incidentes, com problemas. Afinal de contas, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Se a compreensão espiritual da vida não estiver sendo bem trabalhada conosco, a gente vive em profundos conflitos. Familiares, pessoais, no trabalho, em todas as áreas. Mas se resolvermos nossa relação com o divino dentro de nós, está tudo resolvido. Passamos a entender exatamente os objetivos da vida, as razões
da dor, do sofrimento, das dificuldades, e abrimos possibilidades imensas de superação em nós. Então, depois dessa rápida reflexão que o André Luiz Peixinho nos traz, nós vamos abordar essa temática que ainda é relativamente desconhecida no movimento espírita, aquela que se refere aos livros e à obra de Leon Denis. Aqui em Caruaru, nós temos o centro espírita mais antigo da nossa cidade, é Leon Denis. E logo em seguida nós temos a AME. Então, que Leon Denis é esse? É um nome, como a característica já designa, associado à língua francesa. Leon Denis é considerado o apóstolo do Espiritismo, porque ele foi, ao lado de Kardec, aquele que mais trabalhou na divulgação, na propagação da doutrina espírita, logo naquela fase inicial. Ele nasceu em 1º de janeiro de 1846 e retornou ao mundo espiritual já no dia, já em abril de 1925. 10 de abril de 1925, aliás, 12. E vejam só a questão. Kardec retorna ao mundo espiritual em 1869. E Leon Denis tinha um papel centralizado em dar prosseguimento à divulgação da doutrina espírita. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 24, aborda a estrutura da organização no plano espiritual para o surgimento do Consolador prometido, que é o Espiritismo, entre nós encarnados. Haveria uma equipe que reencarnaria e outra equipe ficaria no plano espiritual, dando apoio àqueles que estariam entre nós. Reencarnariam em uma espécie de apoio ao codificador. Espíritos como Camille Flammarion, Gabriel Delano e Leon Denis, principalmente. Então, essa equipe é que não só dava o apoio e deve esse apoio ao codificador, como também no livro Obras Póstumas, Kardec faz uma pergunta ao Espírito de Verdade a respeito da missão que tinha sido otorgada a ele. E nessa pergunta, Kardec diz assim, mas e se eu não quiser? Porque, como todos nós sabemos, cada um possui, concedido pelas leis divinas, a liberdade, o livre-arbítrio. É-nos dito que nós espíritas, aqueles que encontraram no Espiritismo simpatia, respostas a perguntas que não encontrou em nenhum outro lugar ou religião, é porque, de certo modo, já reencarnou com certa preparação e com um certo conhecimento espiritual para estabelecer esses laços de aproximação. De tal maneira que não há dúvida, nós trazemos uma variedade de tarefas e missões. E aqueles que estão no Espiritismo, também tarefas relativas à doutrina espírita, mas que podemos ou não, ao estarmos encarnados, aceitar
alterar ou adiar. Temos o livre-arbítrio. Kardec também tinha o livre-arbítrio dele. E quando ele faz a pergunta, e se eu não aceitar? Aí a espiritualidade responde a ele, outrem te substituirá. E não há dúvida que havia não apenas outro, havia uma equipe. De tal forma que o projeto divino para o estabelecimento do Consolador prometido entre nós iria ser efetivado. Mas, como todos nós sabemos, Kardec não só aceita, como empenha suas atividades, seu interesse, sua devoção completa à divulgação e à organização, à sistematização da doutrina espírita. E aí, vejam, no capítulo 24, do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é dito isso. Uma equipe reencarnaria, outra daria apoio no plano espiritual. E entre aqueles que estariam reencarnados, Leon Denis, que nasce enfrentando muitas dificuldades. Leon Denis era de uma família relativamente pobre na França, onde morou numa cidade chamada Tours, no interior da França, e que todo o processo, inclusive de escolaridade, foi alvo de muitas interferências e interrupções. Ele aprende a ler, a escrever com a sua mãe, porque a escola ele só fez até o primário, relativamente ao primário como nós entendemos, a quarta série básica. E depois disso, ele, que tinha um grande interesse por estudar, por aprender, estabeleceu na leitura de livros toda uma aprendizagem leiga, mas que produziu resultados maravilhosos por ele. Não é à toa que nós temos, das suas mãos, cerca de 20 livros. Grande parte deles publicado pela Federação Espírita Brasileira, que nós iremos citar ao longo da nossa exposição. Mas, veja, o pai dele começa a trabalhar como pedreiro, depois muda de cidade, aí ele tem que deixar a escola, e o pai dele vai trabalhar numa rede ferroviária, mais adiante vai trabalhar numa casa da moeda, e há muitas alterações. Mas, em resumo, Leon Denis teve uma infância muito difícil. Começou a ajudar o pai desde cedo, 10, 11 anos de idade, ele já ajudava devido às dificuldades econômicas da família. Não obstante, a sua dedicação à leitura e ao estudo fez com que, em torno dos 17 anos, 18 anos de idade, ele ganhasse um trabalho como representante comercial numa espécie de indústria e comércio de couros. E como representante comercial, ele viajou por várias cidades na França e fora da França, né? Em países próximos à França. E nesse trabalho dele, ele tinha um gosto singular. O que ele mais apreciava era livros. Então, na cidade onde ele ia, se não houvesse uma biblioteca, uma livraria, ele organizava e trabalhava pelo surgimento, pelo menos, de uma biblioteca pública. O que levou ele, aos 18 anos de idade, quando esteve em Paris, passar por uma livraria, na chamada Galeria d'Orléans. E lá,
um livro singular chamou a atenção dele. Ele estava com 18 anos de idade. Era o Livro dos Espíritos. Estava assinado, por um estranho senhor, Allan Kardec, o pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Arrivai. E aí já tem uma curiosidade interessante que precisamos destacar. O nome completo de Léon Denis é Léon Denis. Só que no nome, do codificador, Hippolyte Léon Denisard, está incluso o nome Léon Denis. Porque no sobrenome de Hippolyte Léon coincide com o Léon, e depois vem Denisard, e nas 5 primeiras letras é o segundo nome de Léon Denis. Inclusive, isso percebemos como uma marca singular da união que esses espíritos iriam ter. Mais adiante, a gente toma conhecimento dos 2 espíritos guias protetores de Léon Denis, que eram Joana d'Arc, a Hermina da França, e que esteve dando muito apoio, inclusive inspirando a obra chamada Joana d'Arc Médium. Então, Léon Denis escreve esse livro, aqui lembrando rapidamente, Joana d'Arc foi aquela, hoje considerada santa pela Igreja Católica, mas que morreu queimada por ter sido considerada bruxa no século XIV. Ela que foi a inspiradora da libertação da França do poder inglês. Mas só muito tempo depois, séculos depois, a Igreja veio a reconhecer ela como uma santa. Então, o primeiro guia do Léon Denis é a Joana d'Arc. Mas ele também tinha um segundo protetor espiritual, Jerônimo de Praga, e aí há um traço curioso para a nossa reflexão. É que Jerônimo de Praga houvera sido contemporâneo de João Hus. Ora, João Hus é reconhecido por todo o movimento espírita como sendo a encarnação anterior de Allan Kardec. Então, Allan Kardec, na existência anterior, houvera sido muito amigo, diríamos assim, como irmão de Jerônimo de Praga, que agora era um dos protetores de Léon Denis. Então, esses 2 espíritos estiveram sempre ao lado dele, lhe dando apoio. E Léon Denis conta o Livro dos Espíritos. E aí é um depoimento na biografia de Léon Denis, bem singular, e queremos aqui ler por dizer o seguinte. Vejam só. Adquiri logo o livro. Li e assimilei o conteúdo. Encontrei nele uma solução clara, completa, racional do problema universal. Minha convicção se formou. Então, vejam, o Livro dos Espíritos, é interessante destacarmos que isso também aconteceu de forma bem similar com Adolfo Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, que tem um pseudônimo de um médico dos pobres, um dos espíritas que organizou, estruturou
a Federação Espírita Brasileira, numa época bem trabalhosa, no início do século XIX, e vejam só, o que é que ocorre? Bezerra de Menezes recebe de presente de um amigo o Livro dos Espíritos. E quando ele vai fazer uma viagem de bonde no Rio de Janeiro, da sua casa para o trabalho, ele vai abrir o livro. E se espanta com as ideias que ali estão, que coincidiam exatamente com o que ele entendia ser a verdade. E é o Bezerra de Menezes que diz assim que, na medida que ele lia o livro, era como se ele já fosse espírita e não soubesse. É claro que Bezerra de Menezes, aqui no Brasil, era um daqueles que esteve no plano espiritual, na organização da vinda do Consolador. Então, Leon Denis também. Quando ele lê o livro dos Espíritos, ele encontra todas as respostas para os conflitos e dificuldades que ele tinha. Porque ele houvera antes tentado encontrar respostas na Igreja Católica, inclusive na filosofia materialista. Mas essas respostas nunca foram satisfatórias. Mas quando ele leu o Livro dos Espíritos, tudo clareou. O entendimento das razões da vida, os objetivos que nos trazem a um planeta de provas e expiações, e a realidade espiritual que aguarda todos nós. Então, Leon Denis vai lendo o livro, mas escondido de sua mãe, porque ele receava, face a tradição católica da família, e aquelas ideias colocadas no Livro dos Espíritos poderiam causar certo confronto, certo atrito com as ideias da mãe. E aí o que ocorria? De noite, ele ia ler e estudar o Livro dos Espíritos. De dia ele ia trabalhar, mas sem que ele percebesse, a sua mãe houvera descoberto o esconderijo do livro. Enquanto ele ia trabalhar de dia, ela lia o livro. E deixava o livro no mesmo lugar. De noite era Leon Denis que ele lia. Depois de certo tempo, ele resolve confessar a mãe a respeito da sua mudança de entendimento e do livro. E achando que haveria certo impacto, a mãe dele diz: não se preocupe, meu filho. Eu já li o livro também. E eu me considero espírita. Então, esses fatos relativos à primeira aproximação de Leon Denis da revelação espírita são singulares. Porque mais adiante, Leon Denis estará participando e organizando congressos e seminários espíritas. No ano de 1925, é realizado um Congresso Mundial de Espiritismo. Ele, inclusive, é o representante da Federação Espírita Brasileira e também da Federação Espírita Mexicana nesse congresso. 2 anos depois, Leon Denis estaria retornando ao mundo espiritual. Mas, sob a orientação de Jerônimo de Praga, desde o ano de 1880, quando surgiu o primeiro livro dele, essa obra aqui, O Progresso. Esse é o primeiro livro de Leon Denis, 1880. Esse livro surgiu de seminários e palestras que Leon Denis proferiu.
Porque, sob a orientação de Jerônimo de Praga, ele foi direcionado a escrever as palestras que iria proferir. E essas palestras se transformaram em livros. Então, esse livro é resultado desse trabalho. Não só esse, mas outras obras que vieram em seguida. O segundo livro de Leon Denis surgiu em 1885. 5 anos depois, O Porquê da Vida. Essa obra aqui. Nessa obra, O Porquê da Vida, inclusive separamos aqui um trecho pequeno para uma rápida reflexão do que é colocado aqui pelo Leon Denis. Ele diz assim, isso no último capítulo do livro. O Espiritismo é, pois, ao mesmo tempo, uma ciência e uma fé. Pertencemos, ele diz assim, como fé, pertencemos ao cristianismo. Não é certo a esse cristianismo desfigurado, apoucado, rebaixado pelo fanatismo, pela beatice de corações odientos e de almas pequeninas, mas a religião que une o homem a Deus em espírito e verdade. Então, voltando aqui só à primeira linha do que lemos, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência e uma fé. Como fé, pertencemos ao cristianismo. De fato, a base, o alicerce, o fundamento do aspecto religioso do Espiritismo é o Evangelho de Jesus. Não é por outro motivo que no Evangelho de João, capítulo 14, há a promessa feita por Jesus da vinda do Consolador, o Espírito de verdade. Que nós entendemos o cumprimento dessa profecia plenamente no surgimento da doutrina espírita. Porque Jesus dá os dados para identificação. O Consolador viria lembrar os ensinos de Jesus. O Espiritismo cumpre profundamente esse papel. Mas também viria trazer ensinamentos novos. É exatamente o que a doutrina espírita faz. Possibilitando ser a chave com a ajuda da qual tudo no Evangelho se entende facilmente, o Espiritismo amplia o entendimento do Evangelho do Cristo. É exatamente esse o papel do Consolador. E Jesus deixa bem claro, ensinamentos que naquela época os discípulos não teriam condições de entender. Isso está registrado na Bíblia, no capítulo 14 do Evangelho de João. Ora, que ensinamentos eram esses que seriam necessários o progresso da ciência, o progresso da tecnologia? Ora, podemos perfeitamente deduzir, entre outros, a diversidade de mundos habitados, como Jesus havia dito, na casa do Pai há muitas moradas. Hoje nós entendemos perfeitamente um universo no qual a Terra é apenas um planeta ao lado de trilhões de outros planetas. A diversidade de moradas torna-se perfeitamente compreensível, perfeitamente e certa. Mas também o aprofundamento a respeito da realidade espiritual da vida, que hoje nós temos com o Espiritismo. Mas então, no livro O Progresso, eu não poderia deixar também de fazer uma alusão, tem um parágrafo pequeno no último capítulo, que trouxemos a título de estimular a leitura. Viu? O objetivo aqui não é explorar esses livros,
mas fazer com que a curiosidade seja despertada. Então ele diz assim: diante dos horizontes infinitos da imortalidade, os males do passado e as provas sofridas serão qual uma nuvem fugídia no meio de um céu sereno. Vamos refletir aqui um pouco. Diante dos horizontes infinitos da imortalidade, os males, as provas, é como uma nuvem fugídia. E, de fato, na medida em que nós ampliamos o conhecimento e as convicções sobre a imortalidade da alma, sobre a realidade espiritual da vida, as provas, os problemas, os testes mais difíceis que venhamos a passar na Terra, perdem profundamente o seu peso. Porque na medida em que nós divisamos o entendimento relativo de uma experiência no corpo, aonde a vida não começa no berço e não termina no túmulo, sendo apenas um elo de uma corrente infinitas de experiências que teremos, no corpo e fora dele, as dificuldades e os problemas que muitas vezes poderiam nos levar a processos depressivos, a problemas graves em termos emocionais, nós passamos a encará-los de uma forma mais leve, mais controlada, e sabendo que as situações adversas da vida não são uma punição, não são causadas por um poder do mal que viveria em conflitos com Deus, mas representam lições, às vezes duras, mas necessárias para o nosso crescimento espiritual. Então, essa percepção ameniza tudo. Temos aqui também uma obra singular que recomendamos demais, né? É o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Né? Um livro que converteu grande espírita renomado em todo o Brasil, chamado Eurípides Barçanufo, a se tornar espírita. No final dos anos, em torno do ano de 1899, pertinho já do século XIX, o Eurípides Barçanufo discutia com seu tio, chamado Mariano, as razões pelas quais o tio estava agora frequentando um lugar demoníaco chamado Centro Espírita, que já existia próximo de Sacramento, lá no interior de Minas Gerais, em um povoado chamado Santa Maria. O seu tio frequentava reuniões espíritas. Aquilo era um desastre. Numa família tradicionalmente católica, como podia aquilo estar acontecendo? Eurípides era católico de carteirinha, era auxiliar do padre, participava de atividades na chamada Missão São Vicente de Paulo, estabelecido na igreja. E aí, numa discussão, numa noite na qual o seu tio, visitando a cidade de Sacramento, iria pernoitar na casa do Eurípides, na casa de sua mãe, ele, numa discussão na qual o tio não conseguia, não tinha argumentos, porque Eurípides tinha muitos argumentos. Ele tinha sido um dos poucos que receberam autorização do padre para ler a Bíblia, porque a Bíblia, naquela época, só o padre que lia. Mas o padre deu uma Bíblia para o Eurípides. E aí Eurípides, numa discussão acirrada, o seu tio diz: olha, eu não tenho condições de convencer você sobre o Espiritismo.
mas eu conheço alguém que pode. Leia esse livro. E deu a ele, já traduzido no Brasil. Vejam como o Brasil é. E essa obra surgiu da França. Mas a Federação Espírita Brasileira foi a primeira que traduziu logo o livro do francês para o português. E Eurípides vai ler o livro. Coitado, porque ele começou a ler o livro de noite e varou a madrugada. E no outro dia disse ao tio, esse livro é um monumento. E o tio disse, fique com o livro, meu filho. O livro é seu. E Eurípides foi ler o livro uma segunda vez. E na segunda leitura, ele já tinha mudado completamente as suas ideias sobre religião, sobre Deus, sobre o significado da vida. Porque tudo isso é tratado nesse livro. Que é bom aqui trazermos um entendimento que normalmente não se tem. Depois da morte, não se refere a nós ao voltarmos ao plano espiritual. Se refere a nós reencarnados. Na verdade, nós todos que estamos aqui depois da morte. Essa não é a primeira experiência no corpo que nós estamos tendo. E nós viemos do país da morte, entre aspas. Porque, na verdade, é o país da vida. A vida no corpo é que é uma espécie de prisão, de morte. Né? Inclusive, por curiosidade, dizem assim, que quando nós reencarnamos na Terra, como o próprio nome diz, Terra, nós somos enterrados. Reencarnar é ser enterrado na Terra. Desencarnar é voltar à realidade verdadeira da vida. Então, agora, por exemplo, todos nós estamos enterrados. No complexo celular que inibe as possibilidades do nosso espírito, limita aos 5 sentidos de percepção, que, na verdade, poderíamos representar como janelas de um presídio. A gente está ali dentro de uma cadeia e temos, né, os sentidos básicos representando janelas para o contato nosso com o mundo, fora da matéria. Bom, esse livro é muito importante. É o livro que converteu Eurípides à doutrina espírita. Mas queremos também focar um aspecto fundamental na biografia de Leon Denis. É que, com seu retorno ao mundo espiritual, já praticamente cego, porque Leon Denis, 10 anos antes de desencarnar, ele já estava com a vista praticamente sem a possibilidade de ler. Ele passou, inclusive, a aprender o Braille para dar prosseguimento às leituras, mas a cegueira de Leon Denis foi o resultado, entre outros aspectos, dos esforços de estudo que ele fazia à noite. Naquela época, à luz de candeeiros, de velas, e que acabou, com o passar do tempo, lhe prejudicando muito a vista. Então, hoje, quando nós nos deparamos com livros de Leon Denis, é muito importante o entendimento do valor desses livros. E lhe custaram, entre outras coisas, a própria visão, para que hoje nós tivéssemos acesso a essas obras. E Leon Denis, de uma forma geral, para aqueles que já leram alguns livros, há uma predominância. A linguagem poética, a linguagem clara, a linguagem perfeitamente acessível a qualquer um de nós, que entende completamente o que ele diz, mas, não obstante, ser uma linguagem que traduz profundidade. É curioso esse aspecto. Quando eu li as primeiras obras de Leon Denis, logo quando eu conheci a doutrina espírita, o primeiro livro que eu li foi O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ora,
Eu trazia uma mala cheia de preconceitos contra o espiritismo proveniente das doutrinas evangélicas. E entrar para o centro espírita, como eu já disse aqui oportunamente, era arriscar entregar a alma ao demônio, na compreensão evangélica que eu tinha. Mas o entendimento, quando eu li esse livro de Leon Denis, o problema do ser do destino e da dor, olhem, estabelece-se as bases para uma modificação profunda. Em seguida, eu li outro livro dele, que eu também destaco aqui. Essas obras, inclusive, a maioria que eu tenho citado, tem aí na livraria da AME, né? Foi Cristianismo e Espiritismo. Cristianismo e Espiritismo, para mim, foi uma obra fundamental. Porque quebrou totalmente as interpretações absurdas que são feitas aparentemente com base bíblica e leva a confrontos com a revelação espírita. Então, esses livros são de uma importância muito grande. Mas, retornando ao mundo espiritual, Leon Denis continuou em atividade, porque, como sabemos, a vida espiritual ela tem mais possibilidades de atuação, de trabalho, de atividade do que a vida do espírito encarnado. E entre outros aspectos que andamos percebendo em biografias de Leon Denis, dessa atividade dele agora no mundo espiritual, sabemos primeiramente uma em destaque. Quando Ivone do Amaral Pereira recebeu o livro Memórias de um Suicida. Esse livro Ivone recebeu em torno de 1926. E ela já tinha recebido uma recomendação muito clara de Bezerra de Menezes. Todos os livros que você psicografar, só publique através da Federação Espírita Brasileira. Ivone juntou os manuscritos do livro e levou para a Federação Espírita Brasileira. Só que naquela época, o presidente da federação, de sobrenome Quintão, ele disse a Ivone tacidamente: olha, nós, por enquanto, não estamos publicando obras, exceto algumas advindas de Francisco Cândido Xavier. Ivone voltou frustrada. Pensou até em queimar os manuscritos do livro. Mas uma mão branca sob a dela, em seguida a intuição disse: guarde os livros, guarde os manuscritos. Ela guardou. E, meus irmãos, em 1955, quando Ivone vai se deitar, já tarde da noite, percebe ela a presença de um espírito. Jovem, pela percepção seria de uns 40 anos de idade. E ela não consegue caracterizar que espírito era esse. E ele diz: você não me reconhece? Não. Eu estou aqui atendendo a uma prece que você fez. Porque há muitos anos atrás, Ivone houvera feito uma prece a Leon Denis, pedindo a ele amparo e ajuda para uma situação que ela estava passando. E ele lhe disse: eu sou Leon Denis. Como nós aprendemos com a revelação espírita, os espíritos que atingem certo nível de superioridade passam a ter a possibilidade de manipular, de apresentar-se fisicamente da forma ideal ou até de uma reencarnação que ele tenha tido, que mais lhe caracterizou a sua história.
Emmanuel apareceu para Francisco Cândido Xavier como as vestimentas do senador romano. E Leon Denis apareceu mais jovem para Ivone e disse: olha, eu estou aqui para nós publicarmos o livro que você engavetou, Memórias do Suicídio. Mas será necessário fazermos uma revisão. E Ivone começa com Leon Denis a fazer uma revisão de todo o livro. Nessa revisão, Leon Denis insere aspectos doutrinários que Camilo Castelo Branco, o primeiro autor do livro, não houvera colocado. E contextualiza o desenvolvimento do livro dentro da ética da moral espírita, de tal modo que o livro ganha um aspecto de profundo conceito doutrinário. Ele também suprime 2 capítulos no livro. 2 capítulos que eram relativos ao sofrimento muito profundo de mulheres que houveram cometido suicídio no mundo espiritual. Leon Denis diz a Ivone que, por respeito à mulher, que é nossa mãe, nossa irmã, nossa filha, essas 2 partes nós vamos suprimir. Feito o trabalho de revisão, ele diz a Ivone: leve para a federação. Vamos publicar. E aí, quando ela leva, a publicação é totalmente aceita. Então, Leon Denis é atividade no plano espiritual. Há um livro aqui, Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira. Esse livro é dividido em 2 partes principais. Na segunda parte, o autor é Bezerra de Menezes, desse livro. E Bezerra de Menezes diz o seguinte, eu vou ler aqui um pequeno parágrafo para termos uma ideia. Ele diz assim: certa vez, isso é Bezerra de Menezes dizendo, certa vez, durante uma reunião no mundo espiritual, a reunião foi no mundo espiritual, levada a efeito por brilhante falange de espíritos instrutores, efeitos a melindrosas tarefas da reeducação entre os homens terrenos, um dos eminentes delegados dirigentes presentes era Leon Denis, que apresentara extenso relatório acerca do aflitivo desajuste moral e social em que se debate a mulher na Terra. Segredou-me em particular, após cumprida a missão de congressista, quanto eu o felicitava pelo magnânimo empenho de bater-se pelo movimento de socorro espiritual à mulher em um congresso na espiritualidade. Então, Leon Denis atividade, junto a espíritos benfeitores, aonde prosseguem trabalhos, serviços, na realidade do mundo maior. E mais adiante, no ano de 2005, realizou-se o 2º Congresso Mundial do Espiritismo na França, em Paris. Presentes ao Congresso, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Alberto Almeida, Dr. Décio Iandoli. E quando, na palestra de Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco começa a psicografar, de uma forma rápida, uma mensagem. Terminada a palestra, a mensagem vai ser lida. Mas como ler? A mensagem está em francês. Mas não está apenas em francês. Está em francês escrita de trás para frente. Era uma comunicação mediúnica psicográfica especular, que é um tipo especial de mediunidade, mecânica, profundamente mecânica,
onde o médium não tem a menor ideia do que está escrevendo. Porque a escrita é feita de trás. De forma invertida, cada palavra. Mas quando se pega a mensagem e se coloca de frente a um espelho, ela reflete o lado inverso e é perfeitamente lida. E aí a mensagem é lida pelo dirigente do Congresso, era uma mensagem em francês, dirigida aos congressistas, fazendo uma menção ao codificador Allan Kardec, e no final da mensagem assina Leon Denis, que também estava presente naquele congresso, objeto da realização lá em Paris, em 2005. Então, a atividade profunda que esses espíritos realizam e que deve servir para todos nós de estímulo ao estudo, ao aprofundamento e, claro, sobretudo, à vivência, à prática daquilo que passou a estruturar uma nova maneira de ver e de viver em cada um de nós. Porque na medida que nós participamos de encontros espíritas, lemos livros, refletimos à luz da doutrina espírita, um novo entendimento da vida vai se solidificando em nós. Vai mudando as bases. É um novo ponto de vista, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo qual passamos a enxergar a realidade material que esconde a verdadeira realidade, a espiritual, mas que agora passa a ser detectável pelo novo entendimento que passamos a ter. Assim, meus irmãos, nós concluímos algumas observações da biografia do Leon Denis, porque seriam muito mais vastas. Aqui é uma breve síntese. Esperamos sirva de estímulo ao conhecimento dos livros desse que é o apóstolo do Espiritismo entre nós, Leon Denis. Muita paz, que Jesus e os amigos espirituais nos acompanhem de volta aos nossos lares. Uma boa noite.